Olá, pessoal! Eu sou a Aline de Alencar e você está no canal Páginas e Café. O vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões literárias sobre esse livro aqui, A Desumanização do Walter Hugo Mãe. Bom, primeiro eu quero falar da maneira como o Walter Hugo escreve. O Walter Hugo ele escreve de uma maneira muito sensível, é de muita sensibilidade tudo que ele descreve aqui nesse livro. Eu diria até que de uma maneira bastante poética. Ele descreve muito bem os lugares onde se passam os trechos do livro. Esse livro ele se passa na Irlanda, então ele descreve muito bem aquelas paisagens, descreve tão bem que chega um momento que você acha que você já conhece o lugar, mesmo sem nunca ter ido lá. O Walter Hugo Mãe, a escrita dele passa muito longe da superficialidade, é uma escrita muito profunda. Essa é uma história muito densa. O foco principal desse livro aqui é a história de duas irmãs gêmeas, a Sigridu e a Aldora. Eu copiei o nome delas porque eu sou péssima com nomes. E logo no começo, isso aqui não é spoiler, tá? Uma das meninas morre. A Sigridu morre. E é muito lindo a maneira como ele se refere à menina que morreu. Ele se refere como a menina que foi plantada e não a menina que foi enterrada. Então, esse livro fala da maneira como a gente lida com os nossos lutos, como os personagens lidam com as suas perdas. São vários personagens e ele descreve como cada um deles lidou com a perda da menina que foi plantada, né? Que foi enterrada, não, que foi plantada. A irmã que fica, a irmã que não morre, ela é referida no livro, ela se refere também no livro, durante a história, como a quase morta. E é assim durante toda a história. Ela se culpa e a mãe da menina, das meninas, também culpa o fato dela ter ficado viva por conta do que aconteceu com a outra. E vocês, quando forem ler o livro, vocês vão entender o porquê disso. Então, assim, a mãe lida dessa maneira, a mãe acha inadmissível que a Aldora seja feliz, que a Aldora brinque, que a Aldora tenha uma vida de criança. É tanto que a Aldora, num certo momento, ela passa a ter um comportamento estranho. A maneira dela lidar com o luto dela é uma maneira estranha, não estou julgando nada aqui de ninguém, mas ela começa a ter comportamentos diferentes. Ela começa até a se relacionar com um cara que é o Eymar. Ela começa a se relacionar com esse cara, começa a falar com ele, a interagir mais com ele. E o Eymar era uma pessoa difícil, uma pessoa que tem uma história difícil, que elas duas, antes da Sigridu morrer, elas duas não gostavam do Eymar, elas tinham uma certa aversão ao Eymar porque ele tem um comportamento muito estranho em relação a elas duas. Ele fazia umas coisas bem estranhas com relação a essas duas. Então, assim, esse livro ele traz temas muito difíceis de engolir. Temas, são vários. Cada personagem desse livro traz um tema denso, pesado e difícil de engolir. Eu gostei muito do livro, ó. A prova é isso aqui, ó, a quantidade de marcação. Tem vários trechos que a gente para e lê e relê para deixar aquilo entrar, para poder deixar para a gente entender melhor. Esse livro ele é muito triste, mas ao mesmo tempo é uma história muito linda pela maneira como o Walter Hugo descreve. Então, assim, eu fiquei apaixonada pela escrita dele. Eu quero ler outras coisas, eu tenho outros livros do Walter Hugo, acho que dá até para ver aqui, ó. E eu pretendo ler todos eles porque eu fiquei encantada da maneira como ele escreve. Inclusive, o Saramago escreveu uma criticazinha no livro dele. Ele fala que o Walter Hugo é uma tsunami poética, uma tsunami da escrita, uma coisa assim. E realmente é. Ele fala da perda, ele fala da morte, mas fala de uma maneira
que termina sendo bonita. É uma história densa, sim, é uma história muito difícil. A relação da mãe com a quase morta, né, com a Audora, é uma relação assim pra gente que é mãe, pra gente que tem filho, é muito difícil de descer, sabe? Mas no final, no meio do livro, você passa a mais ou menos entender o porquê disso. Ela tem problemas psicológicos gravíssimos, a mãe da menina. E a Audora, ela meio que transfere o amor da mãe para o pai, que é poeta, que é uma pessoa muito sensível. E segundo a Audora, as suas poesias não são muito legais, não são muito boas, mas ela tem um amor muito grande pelo pai e eles melhoram muito o relacionamento deles depois da morte da Sigridu. Existem outros personagens também que são, todos eles têm um papel muito importante na história. Eu não consigo assim decifrar um personagem mais importante que outro. Lógico que quem narra a história é a menina, que a história gira, na verdade, a história gira em torno da menina quase morta, mas ela é muito importante na história, mas todos eles são muito importantes. Quando ela passa a ter um comportamento diferente com o Eimar, né, que eu me referi no começo, acontece uma coisa e ela sai de casa, e quando ela volta de casa, ela é tão desumanizada na história, a Audora, que quando ela volta para casa, que ela chega em casa, que ela entra no quartinho dela, ela vê que o quarto dela foi mexido, e ela não se refere ao meu quarto foi mexido, tiraram a minha cama do lugar. Ela fala, tiraram a Sigridu daqui, ela não tá aqui, mexeram nas roupas da Sigridu. E na verdade mexeram nas coisas dela, era dela. Então assim, eu chorei muito durante todo esse livro, ainda estou um pouco emocionada. Assim que eu terminei de ler o livro, eu corri para gravar o vídeo para aproveitar o momento de emoção. Mas esse livro é muito lindo, é muito denso. Eu indico, mas eu já estou avisando assim, tenham cuidado no momento que vocês forem ler isso aqui. Essa obra não é tão fácil de engolir. As histórias que envolvem esse livro aqui, essa obra, elas são realmente muito densas, muito pesadas. Pra gente que tem filho, pra gente que tem mãe, pra gente que tem filho e pra gente que é mãe, principalmente. Mas vale muito a pena. Walter Hugo, mãe, é fantástico. Ele escreve muito, muito bem, de uma sensibilidade muito aflorada. A gente fica muito tocado. Eu fiquei muito tocada durante toda a leitura desse livro aqui. Então, A Desumanização, do Walter Hugo Mãe, é um livro excelente. Eu acho que vale a pena ser lido. Só presta atenção no momento que você vai fazer isso, porque pode ser devastador, pode ser como Saramago disse, pode ser um tsunami emocional, pode ser uma tsunami literária para você. Esse livro me deixou com um pouco de ressaca literária, sim. Eu acho que vai ser difícil pegar outra coisa para ler que se compare a essa obra aqui. Mas vale a pena ser lido. Fica a dica, né? Como falam por aí. Leiam Walter Hugo Mãe. Leiam, vale a pena. Um beijo. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Se gostou do vídeo, curte. E até o próximo vídeo.